uma breve ministração hoje. E parece que não vai ser muito breve, não. A Bíblia não está nem querendo abrir. Glória a Deus. Mas, antes de tudo, eu gostaria de estar orando com você. Amém? Feche os teus olhos. Vamos firmar o nosso pensamento naquele que é o consumador de toda a obra. Vamos orar. Meu Deus, nós te agradecemos por este momento na tua preciosa presença, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Agradecemos pelo sangue de Jesus, no qual foi forjada uma aliança, pela qual fomos resgatados, pela qual nós fomos lavados, fomos purificados, fomos inseridos na sua família, Pai. Agradecemos seu corpo, seu sangue, por todos nós partido, e neste dia, Senhor, quando participaremos do teu corpo, do teu sangue, junto de toda a comunidade da Aliança Cristã, aqui reunidos na nossa sede, reconhecemos, Pai, não apenas o seu compromisso e aliança firmada conosco, mas também, meu Pai, reconhecemos também o nosso compromisso e aliança firmado com o Senhor. Fazemos isso com gratidão, bendizendo o teu santo, o teu precioso nome. Oramos também que tua palavra alcance não apenas a nossa mente, mas que alcance também os nossos corações, e que ela nos traga luz, que ela nos traga entendimento, que ela provoque em nós fé, provoque resposta, e de fato seja mais uma vez um instrumento de Deus para trabalhar o nosso aperfeiçoamento, para trabalhar o nosso crescimento para a glória de Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós oramos em nome de Jesus e te agradecemos em nome de Jesus. E todos digam amém? Amém. Glória a Deus. Pode sentar em nome de Jesus? Amados, hoje eu gostaria de começar fazendo uma pergunta muito séria. Uma pergunta muito séria ao seu coração. Você é um cristão? Olha para o seu irmão do lado e pergunta: você é um cristão? Você é um cristão? Sim. Bom, qual deve ser o comportamento de um cristão? O que você me diz? Como que o cristão se comporta? O que ele faz? Hein? Serve a Deus. Ele crê? Crê. Ele crê? Crê. Mas até o diabo crê e treme por causa disso. Todo cristão é aquele que segue a quem? A Cristo. Segue a quem? A Cristo. Segue a Cristo. Cristo Jesus. Certo? Não é isso? Sim. E você, como é que está seguindo a Cristo? Né? Seguindo. Pergunta para o seu irmão aí. E aí? Você, como é que você está seguindo a Cristo? E aí? Vejamos o que Mateus diz para nós no livro de Mateus, capítulo 26, versos 56 e 58. 56 até 58. São 3 versículos só que nós vamos ler. 3 só. Hoje eu quero compartilhar com vocês essa passagem. Mateus 26, 56 e 58. Bom, essa passagem, ela chama a nossa atenção, chama a minha atenção, me chamou muito a atenção. O Espírito Santo tem me cobrado, porque ela mostra algumas dúvidas que ocorrem no coração de um crente, e da sua firmeza quanto ao seu comportamento para com o Deus Todo-Poderoso, o teu comportamento para com Jesus, e principalmente o teu comportamento com o Espírito Santo, o seu, o meu, o nosso comportamento. Amém? Amém. Antes de começar, antes de começar a falar desse assunto, eu preciso
assim, chamar a atenção de vocês com relação ao contexto dessa palavra que Mateus diz ali no verso 20, no capítulo 26, verso 57 ao 58. Eu tenho que trazer o contexto para que a gente possa entender o que está acontecendo, o que Mateus mostra e qual é a nossa realidade como cristão, seguidor de Jesus. O que está acontecendo aqui no livro de Mateus? Bom, nesta passagem, a partir do verso 47, porque é quando começa, nós vemos ali acontecendo os fatos. No contexto geral, nós vemos Judas, o traidor, chegando lá no Monte das Oliveiras com os guardas do templo. Chega ele com os guardas do templo para prender Jesus. Com aquela encenação, beijinho daqui, beijinho dali, igual aquele taíro, né? Que chega para você todo sorridente, todo meu amigo, bate nas costas, mas na realidade por trás, Deus sabe o que está fazendo, só Deus sabe. Então, depois disso, quando a coisa é mostrada, Pedro então, num ímpeto de fúria, arranca da espada, corta a orelha de Malco. Então Jesus chama a atenção de Pedro e diz para ele: põe a tua espada na bainha, porque quem luta pela espada morre pela espada. E aí conserta a orelha do soldado. Jesus então é levado preso perante o sinédrio, e aí todo mundo foge. Todo mundo, aquela patotinha que estava com Jesus ali no monte, os 12 não, 11, né? Judas chegou depois, para carregar Jesus. Todo mundo vaza, todo mundo corre, todo mundo foge. Todo mundo foge. E o mais interessante de tudo é que no livro de Marcos, se você olhar lá, ele cita um jovem. Que estava envolto num lençol e foge pelado, foge nu. E provavelmente esse jovem que ele está falando é ele próprio. É ele próprio, que João Marcos, vocês sabem, né, que João Marcos ele escreveu o Evangelho de Marcos, mas na realidade deveria ser chamado o Evangelho de Pedro, porque ele escreveu com orientação de Pedro. Pedro que coordenou, que orientou em todos os passos. Tanto que tem muita coisa que ele fala ali de Pedro que os outros evangelhos nem tocam, nem citam. Amém? Porque na realidade ele escreveu sob supervisão do apóstolo Pedro. A gente sabe que o Pedro ele não sabia escrever. Todas as cartas de Pedro foram escritas por alguém, ditada por ele. Ele falou e a pessoa transcreveu. Bom, aí na sequência nós vemos os versos 56 até o 58, e aí nós temos essa narrativa. Vamos ler lá. Tudo isso, porém, está escrito na palavra de Deus, no livro de Evangelho de Mateus, no capítulo 26, versículo 56 em diante. Diz assim: tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Verso 57. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Verso 58. Mas Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o que a coisa ia dar, ver o fim. Amém? Antes de mais nada, eu gostaria de chamar sua atenção para as primeiras palavras do verso 58, que diz assim: mas Pedro o seguia de longe. Aí então eu gostaria de novamente fazer um novo comentário para poder esclarecer mais algumas coisinhas. É importante lembrar o fato de que Pedro, ele sempre foi o cara, o discípulo que estava coladinho em Jesus. Apesar de o livro de João falar que ele era um discípulo amado,
Mas João que disse, os outros não falaram isso não, quem fala isso é João. João que fala, eu sou o discípulo amado. Ele se achava o mais amado de todos, e Pedro achava-se o mais corajoso, né? Então, apesar de Pedro ser o cara que andava coladinho, ele andava coladinho com Jesus. E diz de passagem que até mesmo ele se achava que ele era o parrudão, o fortão, o guarda-costa, o cara. Pedro é quem seguia sempre Jesus lado a lado, ali pertinho, em muitas oportunidades. Pedro era um dos três que ficava coladinho em Jesus, era um dos mais chegados a Jesus. E foi quem? Pedro, que na tempestade, ele caminhou com Jesus, o cara que teve a coragem de falar assim, se é tu estás aí, manda que eu vá até ti. Ora, o que ele foi procurar lá dentro d'água? Nada. A Jesus estava lá, e você está andando, eu quero também. Ele era um cara assim, desse jeito. Ele tinha certeza, fé e confiança. E aí então, aí a história vocês sabem, né? Que aí ele vai, sai do barco, todo feliz da vida, dá 2 passos, olha para o vento e começa a afundar, e ele fala, Jesus me salva. Para que ele pediu para Jesus salvar ele? Ele não sabia nadar? Ele era pescador, gente, ele sabia nadar muito bem, tanto que naquela vez que quando Jesus retorna, ele está na praia, e aí o João fala, é Jesus que está lá. E aí Pedro pula dentro d'água e sai nadando, 100 metros, ele vaza, assim, numa boa, porque ele nadava muito bem. Mas naquele momento, ele não quis abortar o que ele estava vivendo, que era o fato de fazer aquilo que Jesus fazia, de andar conforme Jesus andava, de seguir Jesus lado a lado. E aí ele então falou, me salva Jesus. Jesus estendeu a mão e ele puxa. E é bem provável que os dois voltaram andando para o barco, porque não diz que ele nadou até o barco, eles voltaram andando, caminhando sobre as águas. Quer dizer, ele andou para ir e andou para voltar. Então ele era um cara muito chegado a Jesus. E foi ele que declarou, quando Jesus perguntou, quem diz os homens que eu sou? Ele falou assim, não, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Caramba! E ele era realmente o cara. Era o cara. Mas, o que acontece? Agora, no momento mais difícil da vida de Jesus, Pedro teve medo. Lá na hora do barquinho ali, que ele desce na água, ele teve medo também. Ele olhou para o mar, assim, a coisa balançou, ele deu uma balançada. Mas ali tinha Jesus do lado para poder fortalecer. Agora, Pedro está sozinho. E então, no momento mais difícil da vida de Jesus, Pedro teve medo. Porque depois que Cristo foi levado para a casa do sumo sacerdote preso, e o motivo e a intenção do Sinédrio era julgar ele, mas igual fizeram com o Bolsonaro, agora, julgar e condenar. Não tinha o outro lado da moeda, não. Era o princípio do Sinédrio, era esse, era pegar Jesus e condenar Jesus e matar Jesus. Era essa a intenção. E Pedro, então, ele ficou com medo, ele tremeu na base, ele ficou com medo de ser preso também. Ficou com medo de ser preso também. Aí, Pedro, então, mergulhou nas sombras da noite, e seguia a Jesus de longe, porque ele não queria um comprometimento direto agora. A sua coragem se desvaneceu, a sua valentia se tornou covardia, o seu compromisso de ir com Jesus para a prisão e para a morte foi quebrado, porque ele tinha falado, eu vou até a morte com você. Aqui ele quer isso. A sua fidelidade incondicional ao Filho de Deus começou então a enfraquecer. Entenda uma coisa, Pedro, ele não queria perder Jesus de vista, mas também ele não estava disposto a assumir o risco da sua ligação com ele, de ser preso.
de ser condenado junto comigo. Triste, não é? É mesmo? Triste. Pois bem, hoje eu quero compartilhar com vocês sobre os perigos que enfrentamos todos os dias quando não temos uma decisão precisa quanto à nossa vida espiritual. Jesus, ele veio nos resgatar e o Pai não admite que nós o rejeitemos. Para que nós alcancemos o resgate, nós temos que entrar pela porta. E essa porta é quem? É Jesus Cristo. Ei, você sabia que este é o pecado que te impede de entrar no reino de Deus? Rejeitar Jesus? Porque Ele é a porta das ovelhas. E nós somos estas ovelhas. Então, sem a porta, como é que nós vamos entrar no reino de Deus? Sem a porta, como é que nós vamos passar para o outro lado? Sem a porta, como é que nós vamos poder nos teleportarmos para a misericórdia e o ministério de Cristo? Amém. Pois bem, depois dessa pequena introdução, né, vamos aos passos. Primeiro, eu quero chamar a sua atenção para as consequências graves para aqueles que não querem seguir Jesus de perto. Amado, não seguir Jesus de perto, ou não estar seguindo a Jesus de qualquer maneira, não está simplesmente seguindo a Jesus, demonstra a sua falta de interesse no Filho de Deus. Entenda que Ele é a porta do céu. Lembra disso? Ele é a porta das ovelhas. Lembra disso? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Lembra disso? É como se você não desse a mínima para o Filho de Deus. Esse Filho de Deus que veio aqui ao mundo para te livrar do pecado, te levar para uma vida de bênção. Glória a Deus. Amém? Amém. É como se você não desse a mínima para isso. Vou chutar o balde. Não é assim? O pessoal fala, chutar o balde. Bom, é também correr um grande perigo de ficar longe das proteções divinas, até mesmo da salvação, pois para você ser salvo, conforme está escrito no livro de Romanos, capítulo 10, se com a tua boca confessares a Senhor Jesus como Senhor, e com o seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração que se crê para a justiça, e com a boca que se confessa com respeito à salvação. Glória a Deus. Confessa com a boca, crê na mente e o coração. Amém? Amém. Então, quando você está seguindo Jesus de longe, ou não está nem aí para Ele, isso aqui não vale para você. Porque você tem que crer e tem que confessar, mas você não quer. Você está de longe, você está olhando, você não quer se comprometer. E finalmente, não seguir Jesus de perto traz prejuízos tanto para a obra de Deus, quanto para a pessoa que não se aproxima de Jesus. Entenda assim, você está com um problema, o que você faz? Você vai ao pastor, né? Você vai ao seu amigo, você vai a alguém, você vai buscar alguém que possa solucionar esse problema para você. Como você vai poder receber de Deus graça, bênção, proteção, se você não está nem aí para Ele? Você está seguindo Jesus de longe. Eu não quero compromisso, deixa Ele lá e eu aqui na minha vidinha. Interessante, existe uma estatística que diz que pensa você, como é que você chegou aqui?
na casa de Deus? Foi o pastor? 90% ou quase 100% das pessoas chegaram até Jesus por quê? Por um problema, por um amigo, por um parente que falou de Jesus para você. E você é a pessoa que vai fazer da mesma coisa. Você vai falar para alguém de Jesus, vai mostrar que você é salvo por Jesus, que você recebeu Jesus, e essa pessoa vai querer saber, vai querer onde você encontra esse cara. Ali na Aliança Cristã, vamos lá. E ela vem com você. Aí chega aqui, o pastor ministra uma palavra, você ministra uma palavra, você ministra para o problema dela, você ministra alguma coisa, aí ela vê que Jesus é a solução para o problema dela, aí ela vai e aceita Jesus. Amém. É assim que acontece. Glória a Deus. Então, quando você segue Jesus de longe, você impede esse acontecimento, você impede a salvação do seu irmão, você impede a salvação do seu amigo, você impede a salvação do seu pai, da sua mãe, porque você está seguindo Jesus de longe, você não quer nada com ele. Então, seguir Jesus de longe traz grandes prejuízos, tanto para a obra de Deus, não estou falando para a minha igreja não estou falando para essa igreja não, estou falando para a obra de Deus no mundo todo. Não é só a Aliança Cristã não, são todas as igrejas, todos aqueles que professam esse Jesus como Senhor e Salvador, como está escrito aqui no livro de Romanos 10. Amém? Amém. Posso ouvir um amém? Amém. Agora sim, ouvi um amém. Segunda coisa, vamos para a segunda coisa. Quando ou como é que demonstramos, que você demonstra, que eu demonstro, que eu estou seguindo Jesus de longe? Quando que eu vou demonstrando, quando que eu demonstro isso? Eu não estou demonstrando para mim, estou demonstrando para Deus, estou demonstrando para a igreja, estou demonstrando para todas as pessoas, que eu não estou nem aí com Jesus. Quando que eu demonstro isso? Quando que eu demonstro isso? Que eu estou seguindo Jesus de longe, que eu não estou muito interessado nas coisas que Ele pode me dar, porque tudo que nós temos vem das mãos de Deus. Ele é o dono do ouro e da prata, tudo foi criado pelas tuas mãos, toda a matéria pertence a Ele. Você é matéria, você pertence a Ele. Glória a Deus. Bom, como é que eu declaro isso? Como é que eu mostro isso? Primeira coisa, quando eu não me envolvo com a obra de Deus. Quando eu não me envolvo com a obra de Deus, eu já estou declarando, eu não quero compromisso com Jesus. E isso é o fato de Jesus, eu quero seguir Jesus de longe, deixar Ele lá e eu aqui. Amém? Porque a minha vidinha está boa demais, meus relacionamentos estão bons demais, na escola eu sou o tal, eu sou o cara, ou eu sou a cara, e aí então eu estou aqui numa boa, e eu quero ficar assim, continuar assim, boa. Você está errado. Então, quando eu não me envolvo com a obra de Deus, e é quando eu fico em cima do muro, lá tem uma história em cima do muro que é interessante. Teve uma certa pessoa, uma certa senhora, que ela chegou na igreja, desesperada, procurando o pastor, procurando alguém, ela queria se entregar para Jesus de qualquer maneira. Aí o pastor Jefinho chegou para ela e falou assim: mas irmã, por que você veio tão prontinha, assim, querendo aceitar Jesus aqui agora? Aí a irmã falou assim: é que eu vi uma história na televisão, tinha um cara pregando lá, falando sobre as pessoas, e aí ele falou assim: olha meu irmão, se você está em cima do muro, você sabe o que acontece? Aí ele falou assim: olha, tinha uma pessoa em cima do muro, aí então ela estava caminhando em cima do muro, aí os anjos de um lado falavam: vem para cá, desce do muro para o nosso lado, e o diabo do outro lado não estava nem aí. Aí ela ficou chateada com isso: poxa, por que os anjos estão querendo que eu desça para o lado dele e o diabo não está nem aí? Aí ela virou: e aí, você não vai pedir que eu desça para o seu lado não? Aí ela falou assim: para quê?
sentar em cima do muro, o muro é meu. O muro é meu, não fique em cima do muro, porque o muro pertence a ele, ao chifrudão, ao pé de gancho. Então, quando eu não me envolvo com a obra de Deus, e quando eu fico em cima do muro, para ver no que vai dar, é como dizem muitos, porque na realidade, eu não sou pastor, eu não tenho nada a ver com o problema dos outros, eu vou cuidar da minha vidinha, eu não sou pastor para estar resolvendo o problema dos irmãos. Então você não pode ter esse pensamento, porque você, ao aceitar Jesus, ao receber Jesus, você recebeu com isso um compromisso de levar as pessoas a Cristo. Você é agente do reino de Deus, você é soldado do reino de Deus, você tem que levar as pessoas a Cristo, você tem que ministrar na sua casa, na sua família, para os seus amigos, para os seus irmãos. Você é responsável pela vida deles, você já recebeu a sua salvação, Glória a Deus. agora você vai levar essa salvação às pessoas. Aleluia. É um negócio até interessante, que eu ouvi uma vez, alguém falou assim: você sabia que a ovelha, ela só pode ser resgatada por outra ovelha? Porque pastor não reproduz ovelha, quem reproduz ovelha é a própria ovelha, é ela que vai parir ovelha, pastor não pare ovelha. Então, ovelha é que gera ovelha. Se você é a ovelha de Cristo, procure gerar ovelha, vá atrás dos seus irmãos, das pessoas que estão ligadas a você. Glória Amém? a Deus. Amém. Mais um. E quando eu não estou, quando eu estou seguindo Jesus de longe, né? Eu estou falando sobre isso. É quando eu sou indiferente para as necessidades da igreja. A igreja precisa, vamos fazer uma reunião aqui, eu estou precisando de alguém, nós vamos ter um cachorro quente aqui na igreja, para depois da ceia, para os irmãos, então eu preciso de alguns voluntários aqui para ajudar. E aí, quando eu sou indiferente às necessidades de preparar o cachorro quente lá, eu vi um monte de irmãos lá trabalhando lá, dando duro lá, enquanto nós estamos aqui aproveitando e bebendo da palavra de Deus, mas elas estão lá, fazendo a sua parte, seguindo Jesus de perto, lado a lado com Jesus, porque estão comprometidas com Jesus. Amém? Então, quando eu sou indiferente às necessidades da igreja, quando eu não participo do corpo de obreiro, quando eu não colaboro nos departamentos, quando eu não contribuo em nada, lembre sempre que ovelha é quem gera ovelha, pastor não gera ovelha. Como eu disse agora há pouco, quem traz as pessoas para Cristo, 99% das vezes são pessoas, não é o pastor. Por quê? Se você for analisar assim, não, eu me converti com a ministração do pastor Jefferson, ele falou uma coisa que tocou no meu coração. Tá bom, beleza? Mas não foi o pastor Jefferson. Foi o Espírito Santo de Deus, sim. Mas quem que trouxe essa mulher, essa pessoa, para cá para a igreja? Foi o pastor Jefferson? Foi o Espírito Santo, com certeza, que tocou num irmão qualquer, que trouxe essa irmã para ouvir o pastor Jefferson falar, e porque aquela era a palavra que o Espírito Santo estava colocando na boca do pastor para levar para essa irmã, para ela se converter. Então, na realidade, nunca é o pastor. Sim, eu já trouxe pessoas para Cristo, com certeza, mas não como pastor, como pessoa. Então, sempre foi um amigo ou um irmão que trouxe a pessoa para Cristo. Então você, como servo do Senhor, você tem essa responsabilidade de trazer sempre alguém da sua casa, alguém da sua família, alguém do seu convívio social, falar de Jesus lá e trazer para Cristo. Aí você vai estar fazendo a sua parte. 3. Quando é que eu estou longe de Cristo? Quando é que eu estou seguindo Jesus de longe? É quando eu deixo a reunião dos irmãos em dia de culto para fazer o
outra atividade fora da igreja ou em outra igreja e me contento com apenas aqueles cultos semanais, não procurando participar das demais atividades da igreja que irão te edificar no corpo de Cristo. Amém? Isso é muito importante. A própria palavra de Deus fala isso. Nunca deixe a sua congregação. Não deixe a sua congregação. Esteja firme com responsabilidade lá. Amém? Amém. Então, porque isso vai edificar você como corpo de Cristo. Aleluia. E para terminar, isso, não a palavra toda. A palavra tem mais muita coisa pela frente ainda. Olha ali, correr, senão não vai dar. Então, quando é que eu estou seguindo Jesus de longe? É quando os meus interesses são mais importantes que os interesses de Deus, e a minha vida é prioridade para mim, e não estou nem aí para a comunhão e para a orientação de Deus. Eu me lembro muito de Tiago. Tiago era um cara bacana. Tiago era irmão de Jesus, tá? Esse aí. Então, ele é muito bacana, porque ele fala assim: a gente devia perguntar, todas as vezes que a gente for fazer alguma coisa, perguntar se é a vontade de Deus. Eu me lembro que os antigos sempre falam assim: se for de vontade de Deus, ou melhor, se Deus quiser, então vai acontecer. Isso é uma coisa que nós não podemos esquecer nunca. Se Deus quiser, nós temos que sempre levar todo o nosso pensamento cativo a Cristo. Nós temos que estar levando as nossas ideias, a nossa vontade, o nosso querer, o nosso agir a Cristo, porque é através de Cristo que nós vamos receber respaldo para fazer. E é ali que nós vamos ter resposta. Muitas vezes a gente entra de cabeçada numa coisa, quando chega lá na frente e vê que não era nada daquilo, porque não era a vontade de Deus, não foi Deus que levou, porque as oportunidades surgem, muitas dessas oportunidades não são da parte de Deus, e quando não são da parte de Deus, vai dar ruim lá na frente. Vou escolher meu namorado, aí escolhe o mais bonito, ele quebra a cara. Vou escolher o mais rico, aí quebra a cara. Eu vou escolher aquele que é mais cristão e quebra a cara. Eu vou escolher aquele que Deus me apontou. Aí vai dar certo. Glória a Deus. Vai ser para a vida toda. Aleluia. Amém? Vai ser para a vida toda. Bom, deixa eu passar para o terceiro item, senão a gente não termina hoje. Lembra? Eu quero lembrar para vocês os crentes Nicodemos. Os crentes Nicodemos, né? Você lembra de Nicodemos? Aquele Nicô, ali que vai durante a noite, chega lá, bate na tenda de Jesus, tac, 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 tac. Aí Jesus atende ele, madrugada, quase, não era de madrugada, não era de noite, porque escurecia cedo naquela época, não tinha poste com luz, né? Então era ficava escuro rápido. Então, você lembra dele? Aquele que vai na calada da noite falar com Jesus, mais preocupado com a sua posição do que com a salvação que Jesus poderia propiciar a vida dele? Pois bem, assim como Pedro, depois da prisão, estava seguindo a Jesus de longe, perdendo toda a bênção, toda a comunhão, Nicodemos, achava que não tinha, ou melhor, Pedro, achava que não tinha mais perdão pelo que ele já havia feito. Ele achava que não tinha mais perdão. Tanto que, quando no barco ali, que está ele lá pescando, ele falou: vamos pescar. Ele foi para lá pescar. E aí, de repente, parece um cara lá na praia, torrando um peixinho lá na assadeira. Aí João cutuca Pedro, é o mestre ressuscitado. E aí Pedro olha, pula na água, sai nadando, chega lá, se ajoelha de Jesus. E aí Jesus fala o que para ele? Pedro, tu me amas? Ele fala assim: Pedro, você me agapau, quer dizer, me ama de amor sacrificial, que é o ágape, é amor sacrificial. Aí ele fala assim: Pedro, ele fala assim: Jesus, tu sabes que eu
filéu, que é, eu te amo como amigo. Aí ele fala o quê? Apacenta as minhas ovelhas. Aí depois, mais um pouquinho, ele pergunta: Pedro, você me agapau? Aí ele fala assim: Senhor, tu sabes que eu filéu. Aí no final Jesus pergunta para ele: Pedro, você me filéu? Quer dizer, me ama como um amigo. Aí Pedro se quebra completamente, se converte, e ele fala assim: tu sabes todas as coisas, tu sabes todas as coisas. E a partir dali, então Jesus fala assim: você continue apacentando as minhas ovelhas. Quer dizer, Jesus estava mostrando para ele: você não quebrou não, Pedro, você foi só torcido, você não perdeu não, Pedro, você só foi aquebrantado, você não foi expulso do meu propósito não, Pedro, você está dentro, e você sabe que você vai sofrer por minha causa. Tanto que quando Jesus está lá no cárcere, você lembra quando ele foi preso lá, porque tinham matado Tiago lá, para ir, a Agripa lá tinha matado lá um dos discípulos, e aí então prendeu Pedro para tentando matar no dia seguinte, né? E Pedro estava na prisão, amarrado. Então, dizem lá que tinha 40 soldados, um monte de soldados, não sei nem quantas divisões lá, tinha um monte de gente lá, tinha 2 soldados acorrentados a ele para ele não fugir, e ele estava dormindo. Você imagina um cara que sabe que vai ser morto no dia seguinte, e que está amarrado com 2 soldados de cada lado, e aí está dormindo na boa, não tem lógica. Mas por quê? Porque Pedro aprendeu que ele, agapau, isto é, amava Jesus, o amor sacrificial, que daria agora sim a sua vida para o reino de Deus. Tinha compromisso completo. Amém? É isso que nós temos que ter, compromisso completo com Cristo Jesus. Aí o anjo veio e fez aquele negócio, chegou lá, falou: Pedro, acorda. Pedro estava dormindo, ele nem percebeu que tinha acordado. Aí as cadeias caíram, e aí, vem, me siga, bota a tua capa, porque ele ficou preocupado que estava frio lá fora, né? De repente está quentinho, aí ia pegar um vento lá fora, ia ficar gripado, aí ia ser ruim. Aí vai, quando chega na porta fechada, e aí acontece aquele milagre maravilhoso, né? Aí aquela porta elétrica, né? Foi criação, quando foi criada a porta elétrica, eu tenho certeza que essas portas que abrem e fecham aí, foi seguindo o parâmetro da Bíblia, né? A Bíblia que falou que a porta se abriu sem ninguém botar a mão. Então, eles falaram assim: não tem um jeito de abrir a porta, né? Então eles criaram tecnologia para isso. Mas então ele saiu para a rua, quando chega lá fora, ele olha para lá, ué, cadê a mãe? Ih, caramba, eu estou vivo, estou aqui lá de fora. Aí foi para casa daquela moça, bate na porta, aquela menina lá chega, não abre a porta, e aí ele bate de novo, aí alguém chega lá: é Pedro e tal, maravilha, né? Mas o Nicodemo, gente, Nicodemo e José de Arimateia, porque diz a palavra que o Zé de Arimateia, ele esperava o momento do reino, ele cria que vinha alguém, e ele já sabia que esse alguém era Jesus, mas eram pessoas nobres da sociedade judaica, eles não tinham como, eles não queriam perder esse status social que eles tinham, eles não queriam. Então José de Arimateia e Nicodemos eram homens influentes, mas eram covardes, eram medrosos. E o livro de Apocalipse fala muito claro com relação a essas pessoas. Lembra bem? Apocalipse, capítulo 21, verso 8, diz assim: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, impuros, feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte deles, a parte que lhes cabe, será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Bom, eles seguiam Jesus de longe. Estou falando de quem? Nicodemos e José de Arimateia. E Pedro também estava nesse pacote aqui, mas depois Pedro encontra Jesus lá na praia, e aí depois a muda completamente.
Mas eles aqui seguiam escondidas, não querendo expor, preferindo ficar no anonimato, pois tinham medo de perder suas posições, sua influência, e não queriam ser criticados. E assim, como Pedro tinha medo de ser morto pelos judeus, ele também estava no anonimato nesse momento. É triste, né? É triste. E você? Como é que você está na vida? Você está como Nicodemo? Bom, o Zezinho de Arimateia e o Nicodemos, eles eram príncipes dos judeus e não queriam ser notados como quem cria em Jesus. Arimateia, embora a Bíblia diga que em Marcos capítulo 15, verso 43, que esperava o reino de Deus, mas também queria ficar anônimo. E Pedro, amado, é muito triste, muitas pessoas queiram desfrutar do reino de Deus, viver bênção do reino de Deus, ganhar a vida eterna, mas não estão dispostos a assumir as suas responsabilidades na obra de Deus. Muitas pessoas, não são poucas, eu te diria que a maioria das pessoas que sabem que existe um Deus, não os ateus, mas aqueles que sabem que existe um Deus. Eles acompanhavam, todos três, acompanhavam o ministério de Cristo, presenciaram a cura, ouviram seus ensinamentos, mas na sua rotina, na penumbra, as escondidas, não queriam compromisso. Pedro, porém, é outro caso. Ele era um discípulo assumido de Jesus, mas que em um momento tenta esconder para não ser notado pelas pessoas, medo, temor de ser também enquadrado com Jesus e ser morto com Jesus. E muitas vezes nós também corremos nesse quadro. Não queremos nos apresentarmos como cristãos porque vão falar mal de mim, porque vão zombar de mim, porque hoje em dia não tem mais isso, acabou, isso aí isso virou moda, ser cristão virou moda, mas carregar sua Bíblia embaixo do braço virou moda. Tem que ver muita gente na rua com Bíblia, mas vai ver a vida dela, se está legal, está bacana, que está compromissada com Jesus, estamos seguindo Jesus de longe, a Bíblia vai durar. Por isso, por mais que Pedro quisesse se disfarçar, assentando-se na roda dos escarnecedores, a palavra do Salmo primeiro fala, não dei com aquela pessoa, não sente na roda dos escarnecedores, só o primeiro fala isso, mas ele estava lá sentado na roda, naquela fogueira, não havia como negar. Uma das pessoas fala assim, você é um deles, porque o teu modo de falar denuncia. Mateus 26, 7. É vergonhoso esconder-se, e mais ainda vergonhoso negar Jesus. Pessoas assim passam a vida seguindo Jesus de longe, ou seja, não estão sempre mantendo uma distância de segurança, estão sempre mantendo uma distância de segurança, e sempre prontas a sair pela tangente, escapar, fugir, vazar. São discípulos por conveniência
e que não estão dispostos a carregar a cruz, e consequentemente não têm direito à salvação e a tudo que vem junto com ela, todas as bênçãos. A palavra diz: no mundo tereis aflição, mas tendes bom ânimo, porque eu venci, vocês vão vencer também. Mas você tem que ter Cristo para poder chegar lá. Então, nós não devemos ser discípulos por conveniência. Não podemos ser discípulos por conveniência. Nós temos que estar dispostos a abraçar a cruz de Cristo e a viver conforme Cristo nos dirige e direciona. Amém? Amém. Então eu volto a perguntar para você: como é que você está na fila? Amém? Está seguindo Jesus de longe? Olha que seguir Jesus de longe não te deixa receber as maravilhas que Ele tem para você. Por quê? Todas as promessas que estão inseridas no livro são mais de 5.000 promessas, e todas elas pertencem a vocês. Amém. Sigam de perto e abrace as promessas e as bênçãos. Não deixe que as maldições caiam sobre você, porque se você anda e segue Jesus, as bênçãos te seguirão. Amém? Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, e vamos